aí, pessoal, tudo bem? Tem se falado muito, a gente tem escutado muito falar nos meios de informação, na mídia, né? Jornal impresso, televisionado, rádio, internet, as pessoas falarem no fim da isenção para as importações feitas da China, o fim da isenção das importações feitas pela Shopee, pelo AliExpress, que vai acabar com tudo, que o poder público está usando isso para aumentar a arrecadação. Um dos pontos, né, onde o governo federal pretende encontrar recursos para cumprir as suas promessas de campanha seria nessas importações que passarão a ser tributadas. E aí, como sempre acontece em relação a um assunto técnico, que não é difícil, não é complicado, mas ele envolve alguns detalhes e às vezes na pressa ou pessoas que não são versadas e que passam as informações adiante, esses detalhes passam batido e aí começa a gerar muita confusão e muita desinformação. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós estamos falando aqui de um imposto específico, que é o imposto de importação. É um imposto cobrado pela União, a competência para instituí-lo é da União, ele não é dos estados nem dos municípios, é um imposto da União, e é por isso então que o presidente Lula, o ministro Haddad, o secretário Barreirinhas estão falando em relação ao governo federal de tributar essas importações. Então quem traz mercadorias, produtos estrangeiros do exterior e traz esses produtos para o mercado interno, para o mercado brasileiro, em princípio, pode ficar sujeito a esse imposto, que é o imposto de importação. Está previsto na Constituição e tem ampla regulamentação em lei, decretos-leis, decretos, diversas normas federais tratando dele. E que isenção é essa? Essa isenção é dada para a chamada importação simplificada, que é aquela importação feita pelos Correios. Existem alguns regimes específicos, né, alguns regramentos específicos que tratam algumas importações de maneira diferenciada. Nós podemos fazer uma importação pelo sistema de comércio exterior, aí vem um navio com as mercadorias no container, tem que ter um despachante aduaneiro que vai até o porto para providenciar o desembaraço, que é a importação dita tradicional, normal, feita pelas empresas importadoras e por tradings. Mas existem importações simplificadas que podem ser feitas por qualquer pessoa, seja quando viajam, e aquela importação feita por viajantes, a pessoa vai de avião ou de navio para outro país, compra produtos e traz para o Brasil, e aí existe uma forma de tributação diferenciada, existe um regramento diferenciado para essas importações feitas por passageiros, viajantes, e existe essa importação simplificada, esse regime simplificado aplicável às importações que são feitas pelo correio. Essa importação que é feita pelo correio, ela está disposta, está regrada num decreto-lei. Os decretos-leis são os antepassados das medidas provisórias, eles têm força de lei, para todos os efeitos eles correspondem, equivalem, devem ser tratados como uma lei. E o decreto-lei 1804, de setembro de 80, esse decreto-lei, ele dispõe sobre a tributação simplificada das remessas postais internacionais. E aí nele é que está presente essa isenção para as importações que sejam feitas até determinado valor. E nesse ponto é que alguns esclarecimentos são importantes de serem dados. Que é o seguinte: o primeiro, se nós estamos falando de isenção, nós estamos falando de situações que poderiam ser tributadas se houvesse previsão expressa em lei. Eventualmente essa previsão inclusive existe, uma previsão expressa em lei para que elas sejam tributadas, mas há uma outra previsão que pode estar na mesma lei ou em outra lei, mas sempre em lei, ou em um ato que tenha correspondência à lei, que equivale a uma lei, como é o caso do decreto-lei. Então, essa disposição mais específica, ela retira do âmbito de aplicação da disposição mais geral, ela cria uma exceção. Então a isenção, ela é uma exceção à regra. Qual é a regra prevista na lei? Os casos em que o tributo é devido. E a exceção são aqueles casos que estariam contidos na regra. A regra contempla uma série de casos. Por exemplo, todas as importações são tributadas, mas aquelas que se encaixarem em um perfil mais específico, ou seja, por exemplo, aquelas feitas até $100, aquelas seriam isentas, ou até $50, elas seriam isentas. Então, qualquer importação é tributada, mas se ela tiver requisito A, B ou C, mais específico,
ela não será tributada porque ela será, nesse caso, isenta. Diz o professor Roque Carrasa que as hipóteses de isenção são aquelas em que, se não fosse a norma isentiva, se não fosse a disposição legal isentiva, elas seriam tributadas, porque elas automaticamente se encaixariam na disposição mais geral constante da regra de tributação. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Para lembrar primeiro que isenção é matéria de lei. A isenção é a norma de tributação virada ao avesso. Se só a lei pode dizer os casos em que o tributo é devido, só a lei também pode excepcionar os casos em que ele deixará de ser devido. Não será devido naquelas situações. Então, só a lei pode dar isenção e a lei não pode delegar para o Poder Executivo a competência de estipular casos, condições, critérios para essa isenção. E aqui vem o primeiro problema desse caso das importações feitas pelos Correios. É porque o Decreto-Lei 1804, ele estabelece de forma muito clara no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que o Ministério da Fazenda poderá, aí diz, inciso 2, dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessa de valor de até $100 norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Então vejam só, a lei deu uma isenção para importações destinadas a pessoas físicas até $100. Atente para esses dois requisitos. A importação tem que ter até $100, o valor dos bens são de até $100, ou é de até $100, e o destinatário tem que ser uma pessoa física. Aí vem um ato infralegal, um ato que está abaixo da lei, e estabelece que essa isenção, na verdade, é de $50 e não de 100, e estabelece que o remetente tem que ser pessoa física. Não está escrito no decreto-lei que o remetente tem que ser pessoa física. Está escrito que o destinatário tem que ser pessoa física. Então, o destinatário tem que ser pessoa física e a mercadoria tem que ter até $100. Aí vem um ato que está abaixo das leis e estabelece que o limite é 50 e que o remetente também tem que ser pessoa física. Esse ato é claramente ilegal. Ele extrapola os limites da lei. A lei diz as situações em que a isenção acontecerá, e aí vem um ato infralegal e exorbita essas hipóteses, restringindo a isenção. Uma isenção que por lei era para ser até 100, fica de até 50. Uma isenção que por lei seria aplicável a toda importação que tivesse como destinatário a pessoa física, passa a ter que ter também como remetente a pessoa física. Então, neste ponto, o ato infralegal do Ministério da Fazenda é ilegal. A portaria do Ministério da Fazenda, que estabelece esses critérios indo além do que a lei estabelece, indo além do que a lei prevê, ela é claramente ilegal e não é válida. E esse, inclusive, é o entendimento do Poder Judiciário. E aqui um parêntese. A lei diz uma coisa, o Judiciário confirma aquilo que a lei disse, mas o fisco insiste em um tratamento diferente. E quando as pessoas vão ao judiciário, aí se diz que existe uma litigiosidade e que o judiciário está cheio de processos porque os contribuintes são sonegadores, porque resistem ao pagamento dos tributos, porque erram de propósito ou sem querer. Não, o judiciário está cheio de processos também porque o fisco descumpre a lei insistentemente, renitentemente e fala: ah, você acha que eu estou errado? Pois então, se você quiser, vá para o judiciário. O fisco sabe qual é o posicionamento do judiciário, o fisco sabe que, por lei, a isenção foi dada até $100 e para destinatários pessoas físicas, e aí por ato infralegal e ilegal, ele diminui essa isenção para $50 e exige que também o remetente seja pessoa física, exigência que não está na lei. Neste ponto, a norma infralegal é equivocada. E aí qual é a discussão que se coloca agora? Ah, porque as pessoas estão importando muito pelos Correios, e isso é verdade. A internet fez com que esse tipo de comércio, agora em 2023, tenha uma dimensão incomparavelmente maior do que a que tinha nos anos 60, quando esse decreto-lei foi editado. As pessoas, imaginem como era importar pelo Correio uma coisa nos anos 60, em que nem o cartão de crédito existia com a dimensão que ele existe hoje. As pessoas tinham que mandar o quê? Uma remessa internacional, Eu lembro quando eu era criança que eventualmente meu pai fazia uma compra de aeromodelo pela internet, ele mandava os dólares dentro da carta, envolvidos lá com papel carbono, com papel alumínio, para ninguém saber o que tinha dentro, e na esperança de que não abrissem a carta no caminho e não pegassem o dinheiro e não tirassem o dinheiro de dentro. E muitas vezes funcionava, a pessoa recebia lá os dólares e mandava mercadoria para ele,
para ele receber, e aí aplicava esse decreto-lei nesses temas, mas era uma coisa raríssima. Hoje pela internet isso acontece o tempo inteiro. Então começou a incomodar o comércio local e de fato algumas pessoas começaram a fraudar essas normas, fazendo importações fracionadas, colocando várias mercadorias diferentes em caixas diferentes para o mesmo destinatário, para parecer que são várias importações de valor pequeno quando é uma só de valor grande. Mas essas fraudes devem ser combatidas, é claro, mas, insisto, exigir que o remetente seja pessoa física e exigir que a importação seja de até $50 e não 100 é algo ilegal que a lei não estabelece e não deve, o fisco deve combater as fraudes, mas ele próprio também cumprir a lei. Não é possível que o contribuinte fique com aquela sensação que é terrível para a legitimidade da tributação, que a lei só vale contra ele. Então a lei vale contra mim. Se eu trouxer importações fracionadas, eu vou ser apanhado, vou ser multado, vão apreender minhas coisas, vão fazer o que quiser comigo. Agora o fisco descumpre o decreto-lei abertamente e não tem problema nenhum. Então isso precisa ser repensado por parte das nossas autoridades e está expresso, como disse, ele está transcrito aqui, quem quiser conferir pode procurar na internet o próprio teor do decreto-lei, que a isenção é para encomendas de até $100 e exige-se apenas que o destinatário seja pessoa física, não o remetente. E você, o que pensa desse assunto? O que acha dessa discussão? Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de curti-lo, comente aqui o que pensa a respeito do assunto e encaminhe o vídeo para eventuais colegas que possam ter interesse nele. Até um próximo vídeo.